Olá pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo. Estou passando aqui para deixar mais uma devoção para você. A gente está numa série de devocionais que fala dos milagres de Jesus. E hoje eu quero falar sobre o segundo milagre. Não na ordem cronológica, tá bom? Mas é o segundo que eu estou compartilhando com você. Hoje eu quero falar sobre Jesus quando ele acalma a tempestade. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a você que ainda não está inscrito no canal, que se inscreva, que compartilhe os vídeos com seus amigos, com sua família, tá bom? Deixe seu comentário, se for possível, isso tudo vai fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Mas vamos lá. Lá em Mateus 8:23 acontece uma situação muito interessante, e eu sempre vou refrisar isso aqui nos devocionais, que eu creio que cada detalhe que está descrito na palavra do Senhor sobre os milagres de Jesus, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Mas nesse momento lá, a Bíblia deixa claro, pelo menos em Mateus 8:23, deixa claro que Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos entrarem no barco porque eles iam atravessar. Essa é a primeira coisa que acontece ali. Segundo, vem uma tempestade. E terceiro, Jesus, ele estava dormindo. E quarto, que é uma coisa muito impressionante, que o texto termina falando assim, que eles ficaram perplexos, perguntando assim, puxa vida, quem é esse que até o mar e os ventos obedecem a ele? Vamos lá, pessoal, a gente está falando de milagres. A primeira coisa que eu quero deixar hoje para você é que se você está numa situação onde você crê que Deus te orientou a fazer, creia que ele vai estar com você até o fim. Jesus, ele falou com os discípulos para entrar no barco, porque eles iam atravessar aquele lugar. Se Jesus falou, meu amigo, você pode ter certeza que eles iam atravessar até o outro lado. Não importa o que acontecesse no meio do caminho, porque Deus, ele é fiel. Se você convidou Deus a estar na sua vida, se você essa situação que você vive hoje, você sabe que Deus está com você pode ter certeza que ele vai caminhar com você até o outro lado. O segundo ponto, o fato que eu aprendo aqui, o fato de Deus ter te dado uma orientação, talvez uma direção para alguma coisa, de repente na sua vida profissional, de repente no seu ministério, de repente, sei lá, uma área, qual área for da sua vida, que você sabe que Deus direcionou. O fato de Deus direcionar você não quer dizer que você está livre das tempestades. Porque mesmo você estando, Deus estando na direção de você, não quer dizer que você está livre das aflições, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também diz o seguinte, tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, Deus ele sempre vai deixar claro o seguinte, olha, as tempestades vão vir, mas não fique tranquilo, tenha bom ânimo porque ele já venceu, independente da tempestade que eu vou passar, Deus já venceu, Jesus já venceu para mim, e eu sou mais que vencedor. A terceira coisa que eu aprendo nesse milagre é que Jesus estava dormindo. Por quê? Porque Deus é imutável. Deus ele não vai se desesperar porque você está passando um problema. Deus ele continua da mesma forma, poderoso, onisciente, onipresente, e ele continua podendo todas as coisas. Jesus não mudou a forma dele de ver as coisas porque veio uma tempestade, por isso ele dormia. As circunstâncias não mexem com Deus. As circunstâncias não fazem com que Deus se apavore na situação. As circunstâncias, na verdade, são apenas uma forma que Deus vai agir para operar na sua vida e mostrar que ele é Deus. Jesus dormia porque Jesus sabia que ele ia atravessar para o outro lado. Jesus sabia que ele não morreria, por exemplo, por uma tempestade, ele morreria pela cruz. Então, Deus ele não vai mudar, Deus ele não vai deixar de operar, mas ele continua sendo Deus. Às vezes as pessoas passam por certas situações e ficam questionando assim, Deus, onde o Senhor está? Deus continua no alto e sublime trono, ele continua sendo Deus. Confie que Deus continua sendo o mesmo e que ele ama você. E por último, aqueles discípulos, no final, eles falaram assim, puxa vida, quem é esse que até o mar e os ventos obedecem? E eu creio, sabe, que Deus muitas vezes nos permite certas situações para que ele possa se revelar ao nosso coração. Os discípulos andavam com Jesus e mesmo assim eles ficaram perplexos, perguntando a si mesmos, puxa vida, até os mares e os ventos obedecem. Será que eles não criam em Jesus até então? Quem é este? Quer dizer, eles ficaram perplexos. E eu creio que muitas vezes a gente vive muito da experiência dos outros, mas Deus quer nos dar a nossa própria experiência para que a gente saiba quem realmente é Deus na nossa vida. Eu creio que Deus quer se revelar a você através das circunstâncias que você está vivendo. Apenas creia que Ele está com você, confie que Deus está com você e creia que Ele vai atravessar com você essa situação e no final você vai reconhecer um Deus não apenas de ouvir falar, mas que os seus olhos podem ver. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo devocional.